é fundamental nos dias atuais. Não importa mais no passado, mas nos dias atuais é inadmissível haver uma conferência sem que se faça um destaque, sem que se inclua um painel para a discussão da advocacia feminina, as questões de gênero e trazer, sim, o debate da igualdade. Um debate que poderia ser tão natural quanto respirar. Mas, infelizmente, vivemos no século XXI e ainda é necessário falarmos sobre igualdade, falarmos sobre o papel da mulher, a importância da participação da mulher na sociedade, na política e em tantos outros segmentos, porque é fundamental mesmo. Então, o tema que me foi colocado foi o protagonismo e os desafios da mulher advogada. E, para isso, eu preparei um esboço aqui que a gente pode transformar numa espécie de assim, tentar simplificar aquilo que nós chamamos de protagonismo, não é? Então, para passarmos do protagonismo e chegarmos aos desafios que a mulher advogada tem. Então, para isso, não tem como falar de protagonismo sem entendermos exatamente o que consiste a expressão protagonismo, não é? Então, o protagonismo, que é uma palavra que vem do latim, ele traz justamente o protos, que é único, primeiro, e o agonistes, que é o lutador, o vencedor. Então, nós temos aí protagonismo, justamente, e a protagonista, quem exerce a liderança, quem se coloca em primeiro lugar, quem se posiciona dentro desse aspecto de domínio do próprio querer, domínio do agir, e se coloca nessa posição de liderança, como bem mencionei. Então, a mulher protagonista é aquela que abraça isto, que entende a necessidade de se colocar como, de fazer essa diferença na sociedade. E, obviamente, que o protagonismo ele não cai do céu. Cada pessoa, cada ser humano tem que se autoconhecer e definir aquilo que quer da sua vida e aquilo que se dispõe a fazer para alcançar justamente este protagonismo. E as mulheres, para nós, isso parece assim um desafio bem grande, e é porque nós temos que vencer várias batalhas. O primeiro, dentro de nós mesmas, quando temos que descobrir o que queremos da vida, o que queremos alcançar e qual a posição que queremos ter na sociedade. E, fora isso, a dificuldade dentro da própria sociedade, como bem mencionou a querida Sandra Krieger, aqui que, de uma forma muito objetiva, ela conseguiu fazer um passeio, uma ilustração importante sobre o papel da mulher e, ao mesmo tempo, também trazendo para a nossa instituição. Esse protagonismo, ele se reflete nisso. Quer dizer, não dá para falar também de protagonismo sem tratar sobre o movimento feminista. Então, o protagonismo que a mulher hoje tem, ele se deve a todo um passado, toda uma história construída. E de onde veio esse movimento feminista, não é? Hoje, os dias atuais, eles têm facilidades, mas, ao mesmo tempo, nós nos deparamos com essa dificuldade de trazer a igualdade para a prática, saindo de um princípio constitucional, um conceito meramente formal, e trazer para a prática, para a materialidade da igualdade. E aí vem o protagonismo dentro de todo esse conceito do princípio da igualdade, aquilo que a mulher deseja, a nossa realidade e o movimento feminista. Sabemos que boa parte da história foi construída sem a participação feminina. Ela, na verdade, não foi vista. Ela sempre esteve lá.
mas dentro da posição que as próprias religiões colocavam as mulheres, trazendo as mulheres para uma condição submissa, com todo respeito a todas as religiões, eu sou católica, mas é preciso enxergar, ter esse olhar crítico sobre o peso que isso causou dentro do peso moral, ético e profissional também das mulheres desde o início da civilização. Então, nós, mulheres, tivemos esse peso muito grande. Por quê? Porque essa influência que as religiões, e nós somos tradutoras e defensoras das religiões, com certeza, como mães, como esposas, como cidadãs, filhas, enfim, essas concepções trazidas e os conceitos que alimentavam e alimentam o patriarcado nos deixaram numa condição submissa por muitos e muitos anos, por séculos. E vocês sabem disso. Então, imaginem as religiões que são mais radicais, aquelas religiões que trazem a condição da mulher onde ela sequer pode participar da sociedade. Vejam que lá, muito atrás, dentro da concepção das religiões, as mulheres, a elas só era dado, e ainda hoje, se lembrarmos bem, é dado o estudo da teologia. Então, vejam, nós fomos colonizados e dentro de todo o cristianismo, todas as religiões que fortaleceram a nossa sociedade, ao mesmo tempo, nos prenderam, mulheres. Elas nos deixaram presas. E foi preciso haver uma ruptura disso através do movimento feminista. Então, aí vocês ficam perguntando, mas protagonismo e tudo isso que a Eduarda está falando, onde que é que ela quer chegar? Onde? Mas é importante nós fazermos esse desenho. Por quê? Porque nós estamos no século XXI. Mas há bem pouco tempo, nossas mulheres ainda estavam brigando e lutando por nós, como hoje nós exercemos dentro desse protagonismo político, a defesa de outras mulheres. Então, eu faço justamente essa introdução para que nós tenhamos a posição da mulher na história e chegarmos aos dias atuais. A religião, ela realmente, certamente, nos colocou numa posição muito forte de submissão. E foi preciso, como bem mencionei, haver o movimento feminista que passa pela primeira geração, pela segunda onda, digo eu, a primeira onda que tratou justamente sobre a luta por direitos, não é? E daí, a partir dessa luta por direitos, começaram a surgir líderes, começaram a surgir mulheres que batalhavam por outras mulheres, mas, acima de tudo, que tinham que sair dessa submissão, esse estado de invisibilidade, para todo o papel protagonista de defesa dos direitos das mulheres. E aí, sem dúvida alguma, a gente vem caminhando do passado para cá e trazendo o feminismo conosco. Muitas mulheres, tem até, doutora Cláudia e doutora Sandra e demais colegas, têm vergonha de dizer que é feminista, tem vergonha de achar que é feminista, mas ela se engana ao falar isso, porque se ela se considera protagonista, certamente esse protagonismo que hoje é exercido se deve muito ao movimento feminista, como bem mencionei. Porque até o estudo das mulheres só veio acontecer, essa libertação, esse exercício da liberdade da mulher, com a ruptura dos conceitos trazidos dentro das nossas religiões fortes, em cada país, em cada nação. Mas já que estamos falando do Brasil, é importante lembrar sobre isso. E a mulher advogada, ela teve uma construção dentro da ordem de uns tempos para cá. Certamente uma instituição de mais de 85 anos, aliás, com 85 anos, mais de 8 décadas, a mulher, ela também teve uma construção invisível. E onde estavam nossas mulheres esse tempo todo? Sim, porque nós temos 2 exemplos a citar de mulheres ainda o quê? Em 1906, por exemplo, a Mirtes Campos recebeu, que é uma carioca, recebeu a sua carteira, a sua credencial de advogada, ainda pelo Instituto dos Advogados do Brasil. Lutou muito. A paulista Maria Augusta Saraiva, que também foi uma das nossas precursoras dentro da advocacia, são os 2 principais nomes que são ditos na história da
da mulher advogada. Entretanto, a invisibilidade por outras bacharelas que não tiveram a força para chegar ao brilhantismo e também ao conhecimento notório, saber que se espalhou por todo o Brasil, outras guerreiras apareceram. Mas, dentro dessa história, nós estamos falando de 85 anos, como Sandra Krieger mencionou aqui. A participação feminina ainda é muito pequena. Por quê? Porque esse protagonismo ainda não foi trazido para dentro da nossa instituição, ainda em pequena proporção. Então, eu venho trazendo o movimento feminista, que é fundamental e tem sido fundamental, respeitando todas essas ondas, a primeira, a segunda, com as nossas feministas. Eu tenho vários nomes a citar, não estou falando aqui e sem citar nomes, mas, de qualquer maneira, é importante termos essa visibilidade quando enxergamos a evolução do movimento feminista e trazemos o conceito do protagonismo para a advocacia. É evidente que existe protagonismo em todos os segmentos, mas estamos falando da mulher advogada. Então, essa mulher advogada, como foi a construção dela dentro desse paralelo do movimento feminismo e como foi a construção dela na sua profissão? Mencionei que os estudos das mulheres se deram graças à luta, que foi uma das pautas apontadas e defendidas pelo movimento feminismo, foi o estudo da mulher. A minha mãe, por exemplo, a ela só foi dado o direito de ir até o 2º grau. E, com certeza, muitas avós e mães de vocês que estão presentes, já que o público é mais jovem, certamente vocês sabem que as mulheres não estudavam. Algumas mais abastadas, mais privilegiadas, chegavam à universidade. E o curso de Direito foi composto inicialmente, com participação feminina, de mulheres, de famílias abastadas, porque as demais estavam trabalhando, estavam ajudando como domésticas, estavam ainda tentando se libertar. Isso sem falar na mulher negra, que tem uma história muito mais sofrida. Então, ela, dentro de toda essa concepção e construção, tanto da primeira onda do feminismo, a segunda, não é? Vem agora a terceira onda do feminismo, que é justamente da contestação. É justamente a do protagonismo mesmo, daquela mulher que quer se colocar dentro da sua posição de liberdade e se posicionar como a autora e como a partícipe da construção de um coletivo. Hoje não se concebe mais um trabalho individual. Daí porque temos que distinguir o individualismo do protagonismo, como propriamente dito. E aí nós temos que ter a exata noção do que nós queremos e como nós devemos posicionar a nossa vida. Se somos protagonistas porque defendemos mulheres, defendemos nossas bandeiras em nosso espaço, nós, acima de tudo, temos um trabalho coletivo para com o Brasil, que precisa de nós, mulheres brasileiras de toda a região. Eis a importância de uma comissão da mulher advogada numa instituição como esta, que faz uma integração entre o norte e o sul e todas as regiões do país. São mulheres líderes que querem fazer a diferença dentro da própria sociedade, mas, acima de tudo, precisam estar mais unidas para que possam ter uma maior participação política dentro da nossa instituição. Então, se exercemos um protagonismo na sociedade, ainda falta na nossa instituição. A nossa OAB, como mencionei, e a Sandra fez referência, ainda tem poucas mulheres atuando dentro da política. Mas essa é uma realidade geral em todos os segmentos. Existem alguns que até que são privilegiados, não é? Mas que distinguem carreiras, por exemplo, dentro da magistratura, onde há uma carreira específica, o concurso público como a porta democrática a chegada e a entrada de todos os nossos cidadãos e cidadãs. Então, esse protagonismo ele deve ser exercido, mas
dentro de um contexto, como mencionei, não só o coletivo, mas olhando para nós mesmas, no contexto individual. Se queremos exercer liderança, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser conquistada, definida, a princípio dentro de nós mesmas. Por isso é que precisamos, e eu fiz aqui alguma separação de processos internos e íntimos que todas as mulheres devemos seguir. Está dentro de conceitos, por exemplo, a iniciar do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é necessário, porque nós temos que fortalecer a nós mesmas antes de chegarmos a outras pessoas. Muitas vezes achamos que já sabemos de tudo, mas um dos maiores desafios que temos, nós mulheres, é nos enxergarmos. Não à toa que Simone de Beauvoir trouxe aquela célebre frase, que a mulher, ela é construída realmente. A gente se torna mulher na medida em que nós desenvolvemos o nosso autoconhecimento. Quem somos nós como mulheres e o que nós queremos. É importantíssimo isso acontecer. A nossa inteligência emocional, ela também faz parte de uma construção do protagonismo. Para que isso possa aflorar, é importante nós desenvolvermos, e existem técnicas para isso. Desde quando nós tenhamos, a partir do momento que temos, aliás, essa concepção do autoconhecimento, do desenvolvimento da inteligência emocional, nós chegaremos também ao aprimoramento da nossa inteligência política, que é um pilar fundamental para o crescimento da nossa carreira como profissionais mesmo, como mulheres advogadas. A visão e a proatividade. Nós temos que enxergar o horizonte que temos adiante. Não podemos pensar só no nosso quadrado. O protagonismo que diz respeito à liderança, ele justamente nos traz para essa necessidade da proatividade. E temos também a atitude e a responsabilidade. Cada ato nosso, ele tem um reflexo. Cada posição, uma mulher, quando ela fala em público, quando ela exerce uma atividade, ela fala por muitas. E cada uma de nós é semeadora de pensamentos revolucionários. Portanto, temos que ter responsabilidade com a palavra e com os nossos atos. Nós temos também, quando falamos de protagonismo, nós falamos sobre competência. E aí, a competência, ela, como diz aqui um estudioso, ela fala sobre tomar atitude e o de assumir a responsabilidade. Mas, acima de tudo, a competência, ela é dividida entre o saber agir, o querer agir e o poder agir. Vejam, queridas colegas, que nós, ao falarmos de protagonismo, nós já tratamos sobre o movimento feminista, dentro das 3 ondas do movimento. Nós falamos sobre as religiões, a pressão que as mulheres sofreram sobre as religiões. Nós estamos tratando sobre as diversas competências, porque para sermos protagonistas, temos, como a gente diz lá no Nordeste, a gente tem que se garantir. A gente tem que saber o chão que pisa. Nós temos que ter firmeza nas nossas atitudes. E certamente, senhoras advogadas, senhores advogados, isso não vai cair do céu. É uma atitude que parte de cada um de nós. Vocês aqui em Santa Catarina já possuem, dentro da advocacia jovem, um percentual bastante significativo. Por que a juventude está chegando? São as mulheres advogadas que estão vindo para a instituição, que estão entrando no mercado de trabalho e sendo protagonistas de suas próprias histórias. Aqui nós temos, até 25 anos, 62% de mulheres advogadas. Vejam que já ultrapassou esse percentual de 50%, que essa igualdade que nós falamos. A jovem advocacia está vindo. Portanto, a juventude, a mulher jovem, ela tem que ter a consciência de que o protagonismo, ele tem que fazer parte da história de cada uma delas. Nós temos dentro dessa faixa etária de 26 anos a 40 anos, também um percentual
percentual aqui em Santa Catarina bastante significativo, 53%. Se de um modo geral somos 48%, vejam que vocês, advogadas, jovens que estão nessa faixa etária que mencionei, e essa outra de 26 anos a 40 anos, elas são segmentos que farão uma grande diferença. Já fazem diferença e farão ainda maior. Por que eu não destaquei aqui a outra faixa etária que, inclusive, eu faço parte? Porque nós, nessa faixa etária onde eu faço parte, ela sofreu muito a influência do machismo, muito mais do que vocês hoje sofrem. Então, portanto, a juventude, cabe a ela uma responsabilidade, sim, bastante grande, porque serão vocês, jovens, mulheres jovens, dentro da advocacia, que irão quebrar esses grandes desafios que nós temos. E quais são os desafios, já caminhando para o final? Os desafios, primeiro, de combater e enfrentar este machismo, o patriarcado, que ainda, infelizmente, aflora e é muito forte na nossa sociedade. Temos que enfrentar isso na nossa profissão. Não adianta dizer que não existe. Não adianta silenciar e se fazer ausente de uma construção que é coletiva, como mencionei. É importante termos essa visão. Nós temos que ter qualificação profissional. Sabemos que pelas pesquisas de IBGE e IPEA nos trazem as mulheres como quem está estudando mais, as mulheres estão se capacitando mais, mas precisamos nos especializar e mostrar a nossa cara. Precisamos nos colocar no mercado de trabalho como mulheres capazes. E nós queremos, sim, os homens aos nossos lados. Nós, ao defendermos o feminismo, nós estamos defendendo a igualdade. E não precisamos mais queimar sutiãs na praça, quebrarmos cadeira no meio da rua. O que devemos é buscar o diálogo, mas certamente, naquele momento em que for necessário enfrentar as dificuldades, faremos, e se for preciso gritar, gritaremos. Aumentar a rede de relacionamento é fundamental também. E nisto é um desafio grande, porque a OAB é um instrumento, uma casa onde esse relacionamento pode contribuir. Portanto, esta dificuldade deve ser quebrada através da luta de cada uma de vocês e do protagonismo de vocês. Então, estes são os grandes desafios, fora outros. Nós precisamos unir nossas forças. Mulheres advogadas, nós podemos fazer uma sociedade mais igualitária, mas não podemos ficar no anonimato, na invisibilidade e no conformismo inexplicável. A nossa sociedade não permite mais nos dias atuais. Venham para a OAB e façam como nós fazemos. Fazer a diferença e construir essa história de mulheres guerreiras, aguerridas, lutadoras dentro da advocacia. Obrigada.